estudo de longo prazo com alta taxa de acompanhamento, com 90% de acompanhamento dos pacientes até 12 anos, a quantidade de perda de peso total diminuiu de 35% para 27%. Então, mesmo 12 anos depois da cirurgia, os pacientes haviam diminuído 27% do seu peso inicial lá de quando estavam no pré-operatório. Ou seja, vai ficando bem evidente, né, que algum peso se recupera após a cirurgia bariátrica e isso é comum. É comum. No entanto, a perda de peso e diferentes trajetórias elas foram observadas em um subgrupo de pacientes que recuperam uma quantidade significativa de peso. Gente, isso é muito importante, porque geralmente depois de 5, depois de 10, depois de 15 anos, o que esse estudo está mostrando para nós, e que isso é muito valioso, é que é normal recuperar um pouco de peso. Agora, existe um subgrupo dentro dessas pessoas que reganham peso, que são aquelas que recuperam o peso, recuperam uma taxa, uma quantidade significativa de peso. Então, é uma diferenciação sutil e decisiva para não colocar as pessoas em estado de pânico na medida em que vão reganhando algum pouco de peso, certo? O nosso corpo ele tem essa qualidade. Nós só estamos vivos aqui, eu só estou fazendo essa live para vocês aqui, porque o nosso corpo, ao longo de milhares de anos de desenvolvimento, ele se tornou um organismo muito eficaz no armazenamento de energia. E depois da cirurgia bariátrica, essas tendências elas vão continuar. Ou seja, vou entrar um pouco, né, a parte nutricional ela é decisiva, porque essa tendência do nosso corpo ela continua. E isso se manifesta tanto em um grupo de pacientes que experimentou algum reganho de peso, se alguém que está acompanhando a gente aqui, a Marcela acabou de entrar, experimentou algum reganho de peso, pode deixar assim, eu reganhei um pouco, eu reganhei muito, pode falar um pouco sobre a sua situação. Então, as estimativas de porcentagem de pacientes que recuperam uma quantidade importante de peso, não é um pouco, é uma quantidade significativa de peso, ela varia amplamente. Só para vocês terem ideia, numa revisão sistemática de 16 estudos, eles revisaram 16 pesquisas científicas, as taxas de recuperação de peso variaram entre 19% e 87% em ambas as cirurgias. A Marcela. O que as revisões relatam é uma grande variabilidade nos métodos de avaliação de reganho de peso entre todos os estudos incluídos. E por isso que existe uma diferença, uma porcentagem diferente tão grande entre um estudo e outro. Essa grande variação, ela decorre sim de uma falta de consenso sobre a definição de recuperação de peso. Porque existem muitas definições de reganho de peso que a gente vai encontrando na literatura. Então eu vou entrar um pouquinho. Vocês querem saber quais são as definições? Olha só, o pessoal está falando, muito legal. A Marcela disse que reganhou 10 quilos em 5 anos. A Fabiane falou que ainda não chegou na meta médica e teve um reganho de 3 quilos. É isso aí, é importante diferenciar, como eu falei para vocês. Uma coisa é um reganho de peso, outra coisa é um reganho significativo de peso, né? E por isso a necessidade da gente encontrar um padrão mais global e mais específico para entender o que é, afinal de contas, o reganho de peso depois da cirurgia bariátrica. Então, quais são as definições de reganho de peso que a gente tem na literatura? Bom, em primeiro lugar, a gente tem qualquer reganho de peso, ou seja, se a pessoa pesava 100 quilos, passou a pesar 70 e ganhou 1 quilo, alguns estudos consideram isso reganho de peso. A segunda definição, a porcentagem de perda de peso total desde o peso pré-operatório. Ou seja, a pessoa no pré-operatório pesava 100 quilos e aí diminuiu a 30 quilos, então ela perdeu 30%. A terceira definição é a porcentagem da perda do excesso de peso, então aquilo que é considerado um excesso de peso.
essa definição acho que tem questões bastante complicadas, principalmente no que se refere à questão da qualidade dessa perda de peso. E a porcentagem de mudança de peso desde o pré-operatório e ainda a um mínimo aumento em quilogramas. Esses dois estudos, eles descobriram que a definição de recuperação de peso, ela altera sim drasticamente os resultados dessas pesquisas. Assim, o que a gente pode concluir é que esses estudos sobre a definição de reganho de peso, eles ainda são inconclusivos. Uma definição global, ela vai ajudar a identificar os pacientes que experimentam um reganho de peso e possibilita investigar os mecanismos que causam a recuperação do peso no longo prazo. E com isso a gente vai certamente poder melhorar o resultado desse tratamento no longo prazo. Vou entrar no próximo aspecto que eu acho que ele é muito interessante, que são as pessoas que participaram e o que eles utilizaram para fazer essa pesquisa. Bom, gente, os pacientes que participaram dessa pesquisa, que ela é muito importante, eles foram selecionados num banco de dados de uma clínica da obesidade na Holanda, a Netherlands Obesitas Clinic. Ela é composta por 8 centros de atendimento. O NOC, como ele é chamado, ele é o maior grupo de ambulatório da Holanda e que fornece serviços multidisciplinares especializados em obesidade. Eles cuidam, só para vocês terem ideia, de aproximadamente 1/3 dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. No NOC, essa clínica holandesa, todos os pacientes eles são rastreados de acordo com os critérios da Federação Internacional da Cirurgia da Obesidade. Além da cirurgia bariátrica, os pacientes eles seguem um programa idêntico de tratamento multidisciplinar que envolve nutricionista, psicólogo, e aqui estamos nós, fisioterapeuta, um médico, tudo com o objetivo de auxiliar esses pacientes na adoção e manutenção de um estilo de vida saudável. O programa de tratamento, isso é muito interessante. O programa de tratamento ele consiste em 6 visitas de grupo por mais de 6 semanas antes da cirurgia bariátrica para preparar os pacientes em um programa abrangente de mudança de estilo de vida para 12 meses após a cirurgia. Só para vocês terem ideia, no hospital onde eu trabalho, o meu protocolo em saúde mental, ele inclui um acompanhamento de 1 ano depois da cirurgia, com uma consulta minimamente a cada 2 meses, para poder analisar com tranquilidade como é que estão os desdobramentos subjetivos, as questões ligadas à ansiedade, as questões ligadas à angústia. Então, esses pacientes desse estudo, retornando para o estudo, eles são acompanhados anualmente até 5 anos depois da cirurgia. E depois desse acompanhamento de 5 anos com essa equipe multidisciplinar, eles são encaminhados então para o clínico geral, que faz um acompanhamento mais espaçado. Para esse estudo, o recrutamento dos pacientes e os questionários utilizados foram comprovados por um comitê de ética, e o consentimento informado ele foi obtido de todos os indivíduos que participaram desse estudo. Então, eu acho importante entrar nas questões do peso pós-operatório, como é que elas se comportaram. Vou tomar um golezinho do meu café, um bom dia a todos. Então, o que a gente pode falar sobre o peso pós-operatório? O peso pós-operatório ele foi medido nas consultas, né, e por um acompanhamento de até 5 anos após a cirurgia. Então, ele foi medido aos 12 meses, aos 15 meses, aos 24 meses, aos 36 meses, aos 48 meses e aos 60 meses. Algumas variáveis adicionais participaram desse estudo, incluindo o menor peso pós-operatório, a porcentagem de perda de peso total, o percentual de perda do excesso de peso, e foram calculados seguindo as diretrizes que são padronizadas para esses cálculos. Então,
esse estudo ele tem ainda medidas de resultado de qualidade de vida ligado à saúde. A qualidade de vida ligada à saúde ela foi avaliada na versão holandesa do RAND 36. O RAND 36 é um questionário genérico de qualidade de vida ligada à saúde e ela consiste em 36 perguntas divididas em 9 escalas. Quais são as escalas que participam? Então agora vocês veem que a gente está entrando em aspectos mais detalhados. Não é só uma questão de quantos quilos você ganha, quantos quilos você perde. Então assim, o funcionamento emocional, essa ferramenta ela avalia o funcionamento social, a vitalidade do paciente, o funcionamento físico, a saúde mental, dores corporais, percepções gerais de saúde, mudança de saúde e função física. Além de tudo isso, existem duas pontuações, né, dois subgrupos que podem ser calculados. São eles o resumo da saúde física e o resumo da saúde. E o que é interessante é que essa ferramenta ela foi validada especificamente para os pacientes com obesidade extrema. Sobre as medidas de doenças, a presença das seguintes doenças elas foram avaliadas numa triagem pré-operatória e são elas, por exemplo, diabetes tipo 2, que a gente sabe é muito comum, a dislipidemia, hipertensão, artrose e a apneia obstrutiva do sono, que é um exame que a gente pode fazer através de uma polissonografia ou perguntando para o parceiro ou para a parceira que geralmente se sentem um pouco incomodados com a questão do sono. Não sei se quem operou e que está por aqui, que tinha roncos antes da cirurgia e perdeu, deixe seu depoimento aí que eu quero saber quantas pessoas diminuíram o ronco e melhoraram a qualidade do sono depois da cirurgia bariátrica.